Oi, abençoada, abençoado de Jesus. Quarto dia do nosso desafio. Fica firme aí, hein? São 365 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica, tá? Hoje a gente vai ler Jó de 1 a 5, tá? Havia um homem chamado Jó. Outra coisa que eu ia falar outro dia, que é interessante a gente saber, eu tenho até a Bíblia em latim aqui em casa, né? A Vulgata. A Bíblia, originalmente, ela não é dividida em capítulos e versículos. Na verdade, isso foi criado por nós para criar uma didática, uma dinâmica. Eu ia até ler os temas e os títulos, sabe? Mas como a gente está lendo em ordem cronológica, trazendo para uma ordem coerente, tudo, eu não tô lendo os títulos. Então, eu só tô avisando os capítulos para você ir acompanhando comigo. Então, por exemplo, hoje é Jó de 1 a 5. Mas também, o interessante é ler corrido, tá bom? Então, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, odiava a maldade. Tinha 7 filhos e 3 filhas e era muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava, pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente no caso de um dos seus filhos ter cometido pecado. Me vem tão forte aquele versículo, é melhor obedecer que sacrificar, sabe? Mas vamos lá. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? E Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. E Satanás retrucou: então o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se você tirasse tudo que ele tem? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. E o Eterno respondeu: muito bem, então veremos, vá em frente, faça o que quiser com tudo que ele tem, só não o machuque. Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó dizer: os bois estavam arando a terra, os burros pastando no campo perto de nós, quando os sabeus atacaram, roubaram os animais, mataram todos os trabalhadores. Fui o único que sobreviveu para contar o que aconteceu. O homem ainda estava falando quando um outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu, fulminaram as ovelhas e os pastores. Eu fui o único que sobreviveu para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar enquanto outro mensageiro chegou com a notícia. 3 grupos de caldeus vieram, atacaram os camelos, massacraram os peões e eu fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho quando veio um furacão do deserto e destruiu a casa toda. Os jovens foram atingidos, morreram. Eu fui o único que sobreviveu para contar o que aconteceu. Jó se levantou, rasgou sua roupa, raspou a cabeça e se jogou no chão. Ali, prostrado, louvou a Deus. No saí do ventre da minha mãe, não retornarei ao seio da terra. O Eterno dá, o Eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou, nem culpou a Deus de nada. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. O Eterno olhou... entramos no capítulo 2. Eu tô tão corrida aqui na história, tão entretida, a gente entrou no capítulo 2, tá?
O Eterno olhou para Satanás e perguntou: E você? Por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno: Andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse também a Satanás: Você notou meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? Homem honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. E Satanás respondeu: Um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. E o Eterno disse: Muito bem, então veremos, vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno, atacou a Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas, da cabeça aos pés. Elas coçavam, doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar essas feridas, sentado no meio de cinzas. Então a sua mulher disse: E você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoa Deus e acabe com isso de uma vez. E ele respondeu: Você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Quando 3 dos amigos de Jó souberam do seu sofrimento, saíram das suas casas, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, e juntos foram consolar e confortar a Jó. Quando o viram, mal puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choraram de tristeza, rasgaram a sua própria roupa e jogaram terra sobre a cabeça para demonstrarem a sua dor. Depois sentaram-se com ele no chão. Ficaram 7 dias, 7 noites, sentados ali, sem dizer uma palavra, porque viam que o sofrimento do amigo era demais. Finalmente Jó quebrou o silêncio. Capítulo 3, tá? Em voz alta, amaldiçoou a si mesmo. Apaguem o dia que eu nasci. Esqueçam a noite em que fui concebido. Que aquele dia seja transformado em trevas. E que Deus lá em cima esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros. Que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento. Seja envolto pela neblina, engolido pela noite. Que as trevas dominem a noite que fui concebido. Risquem-na do calendário. E que nunca mais seja contada como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada. Que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido. Que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia. Que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã. Que as suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem. Que nunca mais vejam a luz do amanhecer. Porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse esta vida cheia de aflições. Porque não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno. Porque havia braços para me embalar e seios para me alimentar. Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre sem sentir dores, ao lado de reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos, cheios de ouro e prata, porque não fui enterrado assim que eu nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz. Lá o perverso não incomoda mais, os cansados têm fim merecido. Descanso. Tem enfim o merecido descanso. Lá os prisioneiros dormem tranquilos, não acordam mais com o barulho dos guardas. Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali. E os escravos estão livres de seus senhores. Por que Deus se importa em dar luz ao miserável? Por que deixa viver uma pessoa cheia de amargura? Os que desejam desesperadamente a morte não conseguem. Os que a procuram mais que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia da sua morte o dia mais feliz da vida. Qual o sentido da vida quando ela não faz mais sentido? Por que Deus permite que nós vivamos se fechou todas as saídas? Em vez de comida só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia me aconteceu. Meu repouso é perturbado e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a vida. Gente, lendo isso aqui, acabou. Deixa eu ver, a gente vai ler do 1 ao 5. Não, acabou nada, tenho 4 e 5, mas deixa eu fazer uma observação aqui. Lendo isso aqui, me veio tão forte a questão do suicídio, né? O que uma pessoa sente quando ela tem o desejo de morrer.
Porque a pessoa ela não quer morrer, ela quer acabar com a aflição, com a dor. Quando a gente ouve alguns psicólogos falando, quando a gente ouve os familiares ou pessoas que tentaram contra a própria vida, eles falam sobre isso, né? Que o desejo ali é que termine a aflição, que termine a dor. E eu aqui vejo, né, um homem temente a Deus que só não tirou a própria vida porque é temente a Deus, realmente, né? Porque ele tá aqui à beira de realmente, assim, quando ele faz essa pergunta aqui, né? Por que viver se você não encontra mais sentido na vida, né? Qual o sentido da vida quando ela não faz mais sentido, né? Então aqui eu vejo um homem realmente assim no fundo do poço, sabe? A morte invadiu a vida, como ele finaliza esse versículo. É uma coisa assim forte, né? E agora capítulo 4. Então ele faz de Temã respondeu: você se importaria se eu dissesse algo? Em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Você fez muitas vezes, disse palavras que esclareceram e animaram os que estavam a ponto de desistir. Suas palavras deram firmeza aos que cambaleavam e nova esperança a quem estava à beira de um colapso. Mas agora que é com você, fica desanimado. Quando você é atingido, você fica aflito. Sua vida devota não deveria dar confiança a você? Sua vida exemplar não deveria dar esperança a você? Pare, pense. Algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Ou alguém realmente íntegro se perdeu no final? Pois vejo que aqueles que cultivam o mal e semeiam a desgraça colhem exatamente isso. Um sopro de Deus e eles caem, uma rajada da sua ira e não sobra nada deles. Até o poderoso leão, o rei dos animais, que tem um rugido apavorante, é inútil sem dentes. Pois sem dentes ficam sem presa e os filhotes vão ter que lutar pela sua própria subsistência. Uma palavra veio a mim em segredo, como um sussurro chegou aos meus ouvidos. Veio certa noite num sonho assustador depois que caí num sono profundo. O medo e o terror me encararam, estremeci da cabeça aos pés, e o temor me dominou. O espírito estava ali e me fez arrepiar os cabelos. Eu não sei descrever o que apareceu ali, era um vulto diante de mim. Em meio a um silêncio, uma voz abafada, eu ouvi. Como um mero mortal poderia ser mais justo que Deus? Como o homem pode ser mais puro que o seu Criador? Porque se Deus não confiou nem mesmo em seus servos, nem mesmo aplaudiu seus anjos, quanto mais em seres feitos de barro, mais frágeis que uma traça, que vive hoje e desaparece amanhã, e ninguém percebe, pois some sem deixar rastro. Assim como quando as estacas de tenda são cerradas, a tenda desmorona, morremos e não somos mais sábios por ter vivido. Gente, olha que demais isso, viu? 5 agora, tá? Peça ajuda, Jó, se você acha que alguém responderá. A qual dos santos anjos você recorrerá? O ressentimento do insensato é o que o mata. A ira invejosa do inconsequente é o que o desgraça. Eu mesmo vi o irresponsável que lançou alicerces e de repente sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos estão do lado de fora no frio, maltratados e explorados, e não há ninguém para defendê-los. Famintos, moradores de rua saqueiam suas colheitas, esvaziam o campo, levando até os espinhos. Insatisfeitos com o que têm, não culpe a sorte quando as coisas vão mal. A desgraça não vem do nada. Os mortais nascem para a desgraça, tão certo quanto as faíscas voam para cima. Se eu fosse você, correria para Deus e me atiraria em seus braços de misericórdia, pois Ele é grandioso em seus feitos. São inefáveis, não há limite para os seus milagres. Ele dá chuva sobre a vasta terra, envia a água que rega os campos. Ele levanta o humilde, dá segurança ao aflito, desfaz os planos do astuto, que não alcança o resultado pretendido. Ele apanha o espertinho na sua própria trama. Seus planos são varridos como lixo. Fica desorientado como se fosse lançado na escuridão. Não enxerga nem para pôr um pé na frente do outro. Mas Deus salva o oprimido das conspirações de morte e do punho de ferro. Assim o pobre tem esperança, enquanto a injustiça é completamente destruída. Como é abençoado aquele que Deus corrige. Preste atenção, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade, Ele fere, mas Ele também cuida da ferida. Ele também cuida da ferida. Ele fere, mas a sua mão também traz a cura. Ele o livra de um desastre atrás do outro. Não importa a calamidade, o mal não alcançará você. Na calamidade não permitirá que a fome o atinja. Na guerra não será traspassado pela espada.
Você será protegido dos comentários maldosos e viverá sem medo diante da catástrofe. Você não se preocupará com o desastre, nem com a fome, e andará sem medo no meio de animais selvagens. Você se dará bem com pedras e montanhas, e os animais selvagens se tornarão bons amigos. Você saberá que seu lugar na terra é seguro, olhará para seus bens e não achará falta de nada. Você verá seus filhos crescerem e se tornarem numerosos, terá uma linda família, que crescerá como a grama do campo. Você terá vida longa e será como o grão dourado que é colhido no tempo devido. Assim são as coisas, provado e comprovado. Por isso ouça, para o seu bem, siga o meu conselho. Na verdade, aqui para a gente finalizar, né, quarto dia, me chamou a atenção várias coisas. Eu tô grifando, eu não sei se vocês estão usando essa dica, né? Mas ele começa com: se eu fosse você, correria para os braços de Deus e me atiraria em seus braços de misericórdia. Aqui tem várias coisas. O que eu compreendo, assim, na primeira parte, diz que a Bíblia fala, né, que apesar de tudo, ele se lançou em terra, né, raspou a cabeça, rasgou a roupa e se jogou no chão, se prostrou, louvou a Deus e não pecou, não culpou, nem pecou, e não culpou Deus de nada, né? E aí, depois segue a história, né? E mesmo Satanás tocando na saúde dele, apesar de tudo, Jó não pecou. E aqui, nesse momento, quando os três amigos aparecem e fica aquele silêncio, e depois ele começa a falar, que eu falei que é o grito do suicida ali, né? Mas ele, com muito temor de Deus, ele não atenta contra a própria vida, mas ele tá ali, eu acredito que naquele suspiro final, sabe, de dor e aflição. Me vem também a questão da teoria e da prática, porque tudo que os amigos falam aqui, repetem, né, corroboram com o que ele falou lá no começo da dor dele, né? No sair do ventre da minha mãe, no retornarei, o eterno dá, o eterno tira, o nome de Deus seja louvado para todo sempre. Ele tem claro a teoria e na prática ele fazia isso. E quando os amigos dele reforçam tudo aquilo que eles creem como homens de Deus, né? Tudo que ele fala, né? Você se importa se eu disser algo? Daí ele começa o discurso dele, né? Pare e pense, né? Algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Alguém íntegro se perde no final? Tipo, não faz sentido, né? Confia em Deus, ele tá falando, né? E aí, enfim, todo o discurso ali é exatamente o que a gente falaria para alguém que tá ali atentando contra a própria vida, ou alguém que tá completamente incrédulo de passar por uma situação difícil. Então me vem exatamente o que a gente vive na vida real, né? Uma pessoa passando por uma situação difícil e os conselhos que a gente dá. Eu acho que a gente vai aprender muito aqui, hein, gente? Mas o final foi, né? Assim são as coisas, provado e comprovado. Siga o conselho para que tudo te vá bem. Acabamos aqui no quinto. E amanhã, dia 5, vamos que vamos, 365 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica, pra gente elevar o nosso nível de conhecer o Senhor. Não são palavras somente, porque eu tô incentivando vocês aqui a faça o seu devocional, pega um trecho daquilo que você leu e medita, vai ser riquíssimo para sua vida espiritual. Tá bom? Nos vemos amanhã, dia 5, hein?